Oi, Gente, já já! tá ao vivo. A louca A gente adora! Adoro passar uma Nós vergonha. adoramos, a gente sabe como que é, né? Inclusive, falar em vergonha, aguardem. Aguardem que a vergonha vai virar pública mais do que ela já é, entendeu? A gente capricha. Vocês acham que no ao vivo a gente é besta? A gente superou os limites. Todos. Todos os limites na vida. Limite pra quê, né? Limite pra quê? Não sei também. Inclusive, no final, a gente vai falar sobre a mini mentoria que vai acontecer. Muito legal. Inclusive, os desastres e toda a graça veio exatamente daí. E daí, né? Mas aguarde que a gente vai contar pra vocês o que é. Agora a gente vai falar de autocuidado. É uma coisa bem bacana, né, Bia? Totalmente, né? Que quando a gente trata muito de inteligência emocional, a gente fala do autocuidado de uma maneira com olhar para as emoções e com isso você consegue cuidar de detalhezinhos que você foi deixando para trás com não merecimento, né? Exatamente. E sempre cai naquele amor próprio que a gente já falou milhões de vezes. E a gente vai falar com a Ita lá hoje. Já vamos chamar ela. Essa espera é sempre... Ainda mais não dá conta da Aline, viu, gente? Mas foi, ó. Virar aqui, ó, tampei. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo! E vocês, como estão? Estamos bem, graças a Deus. Me fala, Ítala, você é fisioterapeuta, né? Isso, sou fisioterapeuta integrativa. Porque entra a parte de medicina chinesa também, né? E no trabalho da fisioterapia integrativa, a gente não olha somente o braço que fraturou e que precisa fazer uma reabilitação, mas olha o ser humano como um todo. Então, o que essa pessoa traz de crença, como que está o pensamento dela, como que está a emoção e o físico. Então, eu trabalho com 3 pilares: a emoção, os pensamentos e o físico. Porque não adianta a gente tratar uma coisa e esquecer da outra. A gente é um sistema, né? A gente não é somente um corpo. Nós somos as nossas emoções, nós somos o que a gente pensa. Então a gente tem que ter esse olhar mais holístico, né? O olhar de olhar, ver a pessoa como um todo. Porque até uma coisa que foi muito bacana na minha formação na medicina chinesa é que ele traz essa questão do olhar que a gente não tem aqui no Ocidente, né? A gente trata muito o sintoma. Então, por exemplo, se eu tô com uma dor de cabeça, eu vou no médico, a primeira coisa que ele vai me receitar é um medicamento para tirar dor de cabeça. Só que a dor de cabeça é um sintoma, né? E na medicina chinesa, os orientais têm uma visão mais ampla. Então, eles aproveitam dessa dor de cabeça, que é o sintoma, mas vão buscar de onde vem a causa. Porque a hora que a gente trata o sintoma e trata a causa, a gente acaba com o problema da pessoa de uma maneira muito mais rápido e muito mais efetiva, né? Porque não fica naquela coisa de que melhora, aí passado um tempo piora, né? É uma coisa que é a longo prazo, é para a vida toda. Então, por isso o integrativo, porque eu, durante toda a minha formação, desde a fisioterapia, tudo, eu fui entendendo exatamente isso, que não dava para olhar somente. Eu pegava muito, até na questão da fisioterapia tradicional, é de praxe você chegar lá e falar assim, ó, 10 sessões de não sei o quê, né? E isso me incomodava muito, muito, porque parecia meio que uma receita de bolo, sabe? Então é 10 sessões para todo mundo, entende o que eu quero dizer? E 10 sessões, 10 sessões vai adiantar, né? Vai ser suficiente 10 sessões? Exatamente. Aí tem gente que precisa de 10, tem gente que, dependendo do que eu trabalhar, com 3 sessões a gente já resolve. Tem gente que vai precisar de mais sessões, porque tem outras coisas envolvidas. Então, por isso que o integrativo para mim é tão importante. Porque eu vejo, assim, principalmente nos meus atendimentos no consultório, eu vejo, assim, paciente que chega e fala assim, nossa, eu já tentei de tudo. Ai, mas, então, tô vindo aqui fazer fisioterapia,
Mas eu já fiz, olha, 20 sessões, não resolveu nada. E aí, a hora que a gente começa junto com o paciente, por isso que é tão legal esse assunto do autocuidado, porque a hora que a gente começa junto com o paciente a conversar, e ele começa a se descobrir e se perceber, falar assim, nossa, tem razão, tem tal coisa que eu penso dessa maneira. E aí ele começa, eu não faço nada, eu auxilio ele assim, olha, este é o caminho, tá vendo? Você tá assim. E ele começa a se tratar. Porque senão de nada adianta, né? Porque milagre não tô fazendo. Se estivesse fazendo, tava ótimo. Mas e eu acho que é muito pertinente com esse tema que vocês trouxeram. Em primeiro lugar, eu já comecei falando um monte, que eu falo demais. Disso a gente entende. Mas, certo. A gente vai disputar hoje no tapa, né? Quem vai falar mais? Hoje 1 hora vai ser pouco. Mas eu quero agradecer o convite de vocês. Eu estava com o meu Instagram profissional abandonado, porque eu estava trabalhando em outras coisas. Trabalhei um período com deficiente visual. Foi um trabalho muito bacana. E é um trabalho muito interessante. São pessoas que precisam muito de atenção. Eu comecei a prestar atenção nas dificuldades das deficiências, das pessoas que têm deficiência, depois que eu comecei a trabalhar lá. Então, eu fiquei meio distante. E agora, com esse negócio da pandemia, a gente começa a ficar doido, né? Porque acabou essa história. Era tão bom a época que a gente fazia um churrasquinho com os amigos e batia papo, e você encontrava com uma amiga para tomar café. Às vezes, só o fato de você tomar café com uma amiga já era uma terapia, porque você falava de você, ouvia dela, e a troca era muito bacana. Então, você se resolvia em muitas tomadas de café, né? E com esse negócio da pandemia, então, eu também me percebi estando mais isolada. Porque eu tenho 2 crianças em casa. E com as coisas, com os compromissos também das crianças, além do meu trabalho, eu acabei ficando meio distante do contato comigo mesma, sabe? Do autocuidado, de se olhar, de se perceber como eu estou hoje. Então, eu acho que é um tema maravilhoso. E aí, eu comecei a postar algumas coisas lá. Para me ajudar e para ajudar quem tiver a fim de ir junto. Eu acho que a gente, dividindo, indo junto, é tão mais fácil, né, a vida. Quem divide multiplica de verdade, né? E foi como você falou, a gente é feito de um todo, não é uma única coisa. E como a Ítala trouxe, na época de quarentena, muita gente acabou se desleixando e muita gente começou a se cuidar, o que é muito bom. Que aí a gente traz essa questão que a gente sempre bate de você merecer o melhor pra você, por você, independente do outro, independente de alguém estar vendo. O importante é você se ver. Começar a se olhar com mais cuidado de verdade, não assim, vou sair correndo para trabalhar, tem que fazer comida para os filhos, tem que deixar a casa limpa para o marido. Não, é de acordar um pouquinho mais tarde e perceber que aquilo faz bem. Se olhar no espelho, né? A gente tá fazendo cronogramas, né? De cabelo. Gente, fazia muito tempo. Não é que eu não me cuidava, mas fazia uns 3 anos que eu não fazia essas hidratações. Para aquilo que não tinha tempo, que né? Não tinha tempo. Agora, exatamente. Porque agora, querendo ou não, quando não tem reunião, eu tô fazendo hidratação nessa hora. Trabalhando ali, porque você tá dentro de casa, entendeu? Eu faço reunião também com hidratação. Hoje, na verdade, foi fazendo a ginástica da Maria. Professor dando aula, eu cheia de moleque aí, né? Ninguém tá vendo, não é mesmo? Ninguém tá vendo. Uma coisa ótima disso, do home office, é que você só precisa estar montada daqui pra cima, né? Se você quiser estar de chinelão, de short, eu sempre tô de meia. Tá suave, né? Ou é de meia ou é de cobertor aqui. Hoje não, né? Porque não tá frio, mas se tivesse era capaz. Mas a gente vem bonitinha pras lives. Ultimamente, eu antes estava nem aí mesmo, pra Hora do Brasil, bem William Bonner. Agora, a Bia me deu umas broncas. Se arruma toda. Mas tudo certo, mas é isso, né? O autocuidado,
E principalmente essa percepção de quando você tem um sintoma, seja ele qual for, no emocional, no espiritual, presta atenção, porque muitas vezes o que você acha que é o problema não é. Isso Exatamente. não E é. talvez Olha, você eu tá acho que trazendo uma uma coisa coisa que. do passado, né? Como você disse que você trabalha a parte dessas crenças, às vezes é porque o vô tinha, a pessoa já coloca na cabeça que ela vai ter esse problema nos ossos e não consegue tratar e vai trazendo, é se olhar mesmo de dentro para fora. Exatamente. Não, e a gente é aquilo que a gente pensa, né? Porque se a gente acredita que isso é genético, isso veio, não tem o que fazer, então sinto muito, menega, não tem o que fazer mesmo. Então vamos erguer a mão para cima e falar, pode puxar, que eu já A tô gente sempre pronto. fala isso, então a gente fala assim, se você já mandou pro cérebro que não tem o que fazer, não é ele que vai se esforçar, meu amor. Você já falou para ele que não tem o que fazer. Já não tem solução. Exatamente. E eu acho que uma coisa muito importante em relação ao autocuidado, não existe autocuidado se a gente não tiver um autoconhecimento. Porque às vezes o que funciona para você não funciona para mim. Às vezes o que para você tá dando certo não é aquilo que eu tô precisando. Então, antes de eu começar assim, eu posso até falar, por exemplo, vocês falando assim, nossa, eu tô aproveitando fazer hidratação, o meu sonho tá conseguindo fazer hidratação. Mas na atual correria do dia, eu malemar tenho tempo para lavar a cabeça. Normalmente puxo o cabelo, faz um coquinho e tá, bora pra luta. E então, eu preciso ter um autoconhecimento, eu preciso saber o que eu estou precisando, né? E o que eu estou precisando hoje, às vezes, não é o que estarei precisando daqui 5 minutos. Sim. Porque a gente, graças a Deus, a gente não deveríamos ser com a síndrome de Gabriela, né? Tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, sempre fui assim. Não é? Então a gente está sempre mudando. E uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que isso é uma coisa bacana para isso, qualquer um pode aplicar, que é a questão do autoconhecimento, eu me percebo muito. Então, por exemplo, se eu tô tranquila, de repente eu percebo que eu tô ficando meio intolerante. Antes eu ficava meio intolerante, agora eu já começo a parar para pensar. Então eu paro, penso, falo assim, nossa, mas eu tava legal. Aí, sabe quando você vai voltando a fita? Aí eu vou voltando a fita, então eu vou percebendo. Aí, às vezes, eu acho o momento, o que aconteceu. Às vezes, foi alguém que me deu uma palavra meio torta e que aquilo não desceu legal. E aí, eu simplesmente já fiquei de saco cheio. Aí, eu tenho duas saídas. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho poder de decisão, né? Então, eu tenho a decisão de falar assim, e eu vou continuar de saco cheio mesmo, porque eu tô de saco cheio. Ou de falar assim, não, essa é uma escolha minha. Então, o que eu posso fazer para eu me sentir melhor? O outro me deu resposta torta, às vezes ele tá num mau dia. Isso não tem nada a ver comigo. E até para tomar decisão a respeito dos meus autocuidados, né? De como eu vou me cuidar. É muito importante, né? A gente ter esse autoconhecimento e se perceber a cada minuto. Parar para se ouvir, né? Para que a gente entenda o que está passando dentro da gente, o que está nos faltando. Às vezes, o que está me faltando é uma questão externa. Eu, de repente, fazer uma maquiagem, ou eu vestir uma roupa que eu sei que eu vou ficar, que eu me gosto quando eu tô com aquela roupa. Legal. Às vezes, não. Às vezes, eu tô muito... E, às vezes, falar assim, olha, gente, eu sinto muito. Eu preciso de 5 minutos em silêncio sozinha. E subir, fechar a porta e deixar o pau pegar fogo do lado de fora, mas se dar os 5 minutos. Exato. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de como nós estamos, para que a gente saiba também como a gente pode agir com amor, né? E respeito com a gente, né? Porque é fácil a gente respeitar o outro. A gente fala muito do respeito ao próximo, né? Respeite ao seu próximo. Mas e talvez até mais importante a gente saber se respeitar, né? Porque se a gente sabe se respeitar, a gente sabe como respeitar o outro, né? Eu acho que o caminho não é fácil, mas eu acho que é bem por aí.
E é isso, porque tudo que a gente faz, a gente defende muito isso, é pelo outro, a gente se arruma pelo outro, a gente dá opinião pelo outro, muitas vezes a gente se dói pelo outro. E é sobre a gente, porque a gente é obrigado a conviver com a gente, né? Então eu acho que Exatamente. essa questão de quando você pede os seus 5 minutos é o se respeitar e entender que você merece esses 5 minutos, é entender que você merece essa maquiagem, essa roupa, enfim. É uma questão que a gente sempre traz, e o autocuidado é exatamente esse amor por você, Por né? aquilo que você está fazendo por você, independente se é hidratar o cabelo ou se é ler um livro. Independente se você vai meditar ou dormir um dia 10 minutos, 15 minutos a mais. É o seu momento. O que você foi o que você falou. Ontem eu não sou a mesma pessoa. Hoje eu não sou essa mesma A gente pessoa. está em constante evolução. Então eu tô mudando. Ontem talvez meu dia podia ser corrido e tava tudo bem, eu não tava nem me importando. Hoje também, mas amanhã pode ser que eu esteja mais cansada. E aí eu não consigo Exatamente. acordar no horário que eu me propus. Então é você se cuidar naquele momento e você vê. Ah, hoje eu tô mais estressada porque alguém me deu uma palavra torta, ou eu tô estressada porque talvez faltou alguma coisa que eu precisava fazer. Saber exatamente qual foi o ponto inicial para você começar a se cuidar. E Exato. qual o ponto inicial também que você deixou de se cuidar, né? De você olhar e falar assim, nossa, aconteceu tal coisa e a partir desse momento aqui eu não fiz mais por mim. E outra coisa muito importante Exatamente. é respeitar suas prioridades do momento. Hoje você tem uma prioridade, graças a Deus não temos a síndrome de Gabriela, e amanhã provavelmente vai ser outra e tá tudo bem. Não se culpa se você mudou, sei lá, de cor de cabelo, mudou a vontade de ter outra cor de cabelo ou um outro estilo. Tá tudo certo, é se respeitar. Eu acho que essa síndrome de Gabriela é até legal porque as pessoas elas têm essa visão de eu vou ser assim e nunca vou mudar. E Imagina. para, gente, porque estamos aqui exatamente para mudar, para estarmos em constante evolução. Ai, mas nem vinha do céu. então, assim, cada Exatamente. dia você aprende uma coisa diferente com uma pessoa diferente, né? E vive coisas diferentes. E é isso que faz a Exatamente. gente é hoje, né? E o que eu acho muito legal, e eu acho que no ramo de vocês também de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito do que eu faço, porque quando eu estou olhando para o outro, eu estou olhando também para mim, né? Então, quando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu pego, sei lá, nos meus atendimentos, eu costumo fazer a anamnese normal, tal, as queixas, tudo. Aí faço avaliação física, se for o caso, porque às vezes eu trabalho também em conjunto com psicólogo. Então, às vezes, chega uma paciente que chegou no momento que ela não consegue avançar mais, e aí o psicólogo me manda, a gente faz um desbloqueio do que está acontecendo, que cada um, às vezes é energético, às vezes é crença, cada um vai ter algum aspecto, para depois esse paciente continuar o tratamento com o seu psicólogo. Então, na hora que eu faço, avalio, vejo o que está acontecendo. Eu sempre faço uma avaliação de pés da reflexologia podal, por exemplo, que é também da medicina chinesa. Porque a gente tem, da mesma maneira que tem, sabe, o pessoal coloca sementinha na orelha, cristalzinho, que é o corpo humano. A orelha nossa é como se fosse um feto de cabeça para baixo. Então, onde está o meu brinco é a cabeça do bebê, as perninhas estão aqui. Então, é exatamente essa posição que a gente faz coloca cristal ou semente. E da mesma maneira que a gente tem o mapa do corpo na orelha, a gente tem nas palmas das mãos e tem na sola dos pés. E aí eu gosto de fazer principalmente no pé, porque o pé, por mais que a gente cuide, é onde carrega toda a nossa carga. É o que veste o sapato apertado. É o que faz a gente ficar andando para cima e para baixo o dia inteiro. Então, o pé ele vai sofrer maior. A gente consegue camuflar menos o pé de mostrar o que está acontecendo no nosso corpo do que na mão, que toda hora está passando creme, do que na orelha. Então, assim, aí eu costumo sempre fazer uma avaliação do pé. Porque às vezes a pessoa às vezes não tem consciência e a maioria não tem, porque consciência também é treino. Não é assim, nossa, você é uma pessoa super consciente. Isso é treino. Eu, no começo da minha formação, eu não era. Isso é uma coisa que todo mundo pode treinar. Então, todo mundo pode, no dia a dia, em casa, se perceber como eu me sinto hoje. Eu tô assim, que nome tem esse sentimento?
Eu tô. E para ser bem pragmático mesmo, porque para o nosso cérebro também entender. Para que a gente também saiba. Então, eu estou me sentindo assim, o nome desse sentimento é tristeza, por exemplo. Então, é tristeza, o que para mim faria bem neste momento e o que está dentro do meu alcance. Também não adianta, né? É tristeza, para mim faria bem gastar 3 mil reais no cartão, comprando um monte de roupa, mas não tenho dinheiro para gastar. Aí eu vou ficar mais frustrada. Mas dentro da... Ou se não gasta e depois se arrepende. Aí é pior, né? Pior. Mas dentro da minha possibilidade, o que eu consigo fazer? Então, ter essa consciência. E aí, quando eu faço avaliação, eu abri um hiperlink, estou voltando, tá? Aí, quando eu faço avaliação do pé, o que eu gosto... A maioria das vezes eu vejo, e aí eu falo assim, porque normalmente a gente tem, por exemplo, se a gente pegar pulmão, na medicina chinesa, pulmão, quando ele está em desequilíbrio, tem muito a ver com tristeza, o choro que não deu vazão. Então, se eu sinto, sei lá, no pé, na hora que eu tô tocando, que tem uma calosidade, tem alguma mudança de temperatura na área de pulmão, então eu já pergunto, como? Você tem problema de pulmão? Não tem. Como que já passou, teve algum momento de tristeza? Às vezes a gente descobre que o começo daquele problema da pessoa, que não é nem pulmão, às vezes ela tá com problema no ombro, foi de uma tristeza, um trauma muito grande, um choro que não pôde ser chorado, ou um choro que foi chorado, mas uma pessoa importante do lado dela não deu importância para esse choro, e que isso levou a uma série de coisas, porque o corpo, sendo um sistema, o corpo sempre vai buscar o equilíbrio. Então, se tem uma parte do meu corpo que está em desequilíbrio, a minha energia, o meu corpo vai tentar compensar em outro ponto, para me manter vivo, para me manter acordando todos os dias e cumprindo com as coisas que eu tenho que cumprir todos os dias. Então, na hora que eu faço, às vezes até eu me questiono em mim. Eu falo, nossa, e eu? Como eu estou? Sim. Então, eu acho que vocês também, com o trabalho que vocês fazem, devem ter esses momentos, né? De auxiliar uma pessoa e de, na verdade, se sentir auxiliado, porque você também para refletir como está a sua vida, né? Se curando os outros, né? Exatamente, por isso que é tão importante ter um bate-papo desse, e eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a conversar sobre isso, para que outras pessoas também se sintam olhadas, sabe? E de repente olhar e falar, nossa, eu me sinto assim, nossa, eu posso fazer tal coisa. Então, de repente, se eu fizer isso, isso talvez me ajude, né? Então, eu acho muito bacana esse projeto do Despertar, porque auxilia as pessoas mesmo. A gente precisa, eu acho que principalmente nesse momento, a gente precisa dar uma sacudida, assim, de modo geral, né? Até para criar a empatia com o outro, com a dor do outro, enfim. Viajei demais. Não, foi maravilhoso, porque o corpo responde, né? Conforme a gente vai oprimindo as nossas emoções e a gente também não sabe o que é, porque isso que você falou é muito importante. A maioria das pessoas não sabe dar nome ao sentimento, não sabe aonde ele começou. É muito comum. E aí o corpo começa a responder, e aí começa no pulmão, vai ter numa gastrite, tudo tem algum sentimento. Se não é crônico, efetivo, né, patológico, ali não, isso aqui realmente é seu... Por que do nada? Porque eu já tive gastrite nervosa, gente, então por isso que eu falo, eu não tenho gastrite hoje. E eu como as mesmas coisas que eu comia... Não, mentira. Naquela época eu comia muito mais besteira. Mas... Naquela época eu não era fitness. Mas eu não tenho... Eu não passei aquele... Hoje eu não passo mais aquele nervoso que eu passei na época que eu tive a gastrite. Então, ela era totalmente emocional. E as pessoas, elas não olham para isso. Então, quando você vai no pé, você fala, não, é um problema no pulmão, é uma dor no ombro, mas começa a doer outros lugares... É para ver que o corpo já não está aguentando mais, ele já está estafado das emoções Exatamente. Que você deixou de expressar, de sentir, de viver e tudo mais. Por isso que a gente sempre fala que o luto
É muito importante ser sentido quando você tá triste, né? Porque a gente só comemora também quando tá leve. Exatamente. E uma coisa é assim, não é que o mundo mudou, o mundo da Bia mudou, então ela não tem gastrite mais por isso. Não, quem mudou foi ela. Quem mudou foi a recepção dela com a opinião dos outros, com a visão dos outros, porque aí você começa a entender que é sobre você. É você que depende de você. Exatamente. Então o mundo vai continuar igual. Só que a maneira que você vai enxergar o mundo vai ser totalmente outra coisa. Esquece aquela vida lá. É a forma como você encara, porque tem coisa que a gente não dá pra mudar. Quando as pessoas falam assim, estou muito ansiosa com a situação atual, né? A pandemia. Tá, mas você que vai achar a vacina? É você que vai parar o vírus? Exatamente. O que você pode mudar no seu mundo, No né? seu Sobre mundo. aquilo. Não sobre o que não depende de você. E era o que foi. Hoje eu olho e falo assim: a minha gastrite não dependia de mim. Só que eu tava nervosa por uma situação que dependia de outra pessoa. Hoje eu falo: cabe a mim o que depende de mim, né? Dá de César o que é de Exatamente. César. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. E tendo esse olhar mais do integrativo, de olhar a pessoa como um todo, tem uma coisa que é muito importante, inclusive até de falar, a questão do complementar e do alternativo, sabe? Porque às vezes a pessoa acha, então ok. Sei lá, eu postei esses tempos atrás a respeito da água com um raminho de manjericão, porque o manjericão na fitoterapia energética não é fitoterapia, de ver lá as características do manjericão, as propriedades terapêuticas, não. É a energia da planta. Então, assim, o manjericão, ele revigora, ele te dá um up. Então, sabe quando você precisa e você tá meio down, você fala, então fazer uma água aromatizada, que é super chique, super da moda, vai te auxiliar. Mas a gente não pode esquecer que não adianta, então agora eu sou tudo natureba. Não. A gente tem que ter o olhar não alternativo. O alternativo eu alterno, eu uso este ou este. Então, sei lá, às vezes a pessoa tem um problema, vamos voltar para gastrite, o problema de gastrite. E aí a pessoa fala assim, não, então agora eu vou parar de vou parar de ir no médico, parar de tratar minha gastrite e vou ter um pensamento de que agora eu não vou me estressar. Gastrite normalmente é ansiedade, é excesso de preocupação, tudo isso. Então eu vou parar de me estressar, de engolir sapo, de ficar preocupada e vou... Não, a gente não pode alternar. É complementar. Então, eu continuo o meu tratamento e vou trabalhando a minha cabeça, vou trabalhando o meu autocuidado, vou trabalhando minha autoestima, minhas emoções, porque aí vai chegar um momento em que o médico vai te dar alta do medicamento, porque não vai ter mais sentido nenhum de você usar, né? Então, eu acho importante frisar, porque de repente chegou para mim uma pergunta, não, então eu posso, porque eu estava tomando tal. Não, pelo amor de Deus, não pode nada. Você pode complementar, mas você não troca nada, né? É um up, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Para que as coisas não sejam distorcidas, né? E tipo, nossa, larguei tudo, larguei de tomar meu remédio para que me dá o up e agora vou só no manjericão. Não, desculpa. Você calma. Não vai melhorar. Calma, também não é assim. Tanto que a pergunta aqui já é muito disso, né, do Walter. O problema físico é sempre emocional? Não, não é sempre emocional. Mas se você não consegue achar do nada, você começou a sentir dores físicas, ela pode estar muito ligada ao emocional, porque o seu emocional está ali sendo abalado faz bastante tempo e você não está dando atenção para ele, o seu físico começa a responder. Então a gente tem que olhar por dentro, por fora, pelos pensamentos. E quando você trabalha as suas emoções, os seus pensamentos, algumas dores elas vão embora, porque o pensamento é muito forte, gente. O cérebro é burro, tá? Ele se esforça pouco, então tem muita gente que fica doente só de pensar.
Então, por isso que o pensamento positivo, de que você vai sair dessa situação, de que você vai melhorar e começar a procurar efetivamente a causa é muito importante. Tem técnicas de PNL e muitas vezes você acaba curando. Não é cura, a gente fala curando, mas veja bem, não é curando porque depois você entende que aquilo não é efetivamente uma doença física, né? Então, tem técnicas que acabam curando e muitas vezes na inteligência você acaba entendendo por que você sente aquilo e como um passe de mágica aquele negócio não existe mais. Porque você já entendeu da onde veio. E muitas vezes não é por conta, ai, nossa, sei lá, minha gastrite está atacada por conta da batata frita que eu comi. Muito provavelmente não. Então, A até batata frita pode complementando. ter potencializado essa Mas dor. ela não é o início, Ela não é o start. E aí foi isso que a gente falou. Aí você tira a batata frita e não encontra a causa, você só tratou ali o efeito por cima e a causa mesmo foi deixada pra lá. Aí toma um remédio aqui, outro ali, E ela passa um volta. período, toma de novo e passa um período. E por quê? Você não foi efetivamente lá na causa do problema. Exatamente. Exatamente. Complementando o que vocês estão falando, nem toda doença física é exatamente isso. Nem toda é de fundo emocional. Mas se o meu emocional não estiver bem, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso melhorar, mas eu não vou curar, né? Eu posso ficar bem por um período. Mas se eu continuar, porque a hora que a gente pensa em 3 pilares, se um pilar está totalmente destruído, é muita coisa para 2. Se 2 pilares estão totalmente destruídos, coitadinho do físico, né? Que vai ter que segurar tudo, chega uma hora que, tipo, é quase um pedido de socorro, né? E eu enxergo muito a questão tanto dos sintomas e da doença como um pedido de socorro mesmo do corpo. Sim. E eu acho que se a gente tiver uma visão, não como, tô doente, oh meu Deus, e agora? Mas não, o que isso está querendo me dizer? Sabe? O que significa isso? Por exemplo, eu tive uma crise muito forte no final do ano passado, uma crise gástrica. Começou atacando o estômago, depois foi para intestino, passei uma semana do cão. Mas assim, passando muito mal, sem conseguir comer direito, aí começou a dar enjoo, aí totalmente horrível e de cama. Cheguei a passar no pronto-socorro, suspeitaram a apendicite, que a dor era só do lado direito, então faz exame, não é. O que era? Eu tinha passado por uns meses e normalmente não é assim, passei estresse hoje, então amanhã... Se você já está nesse ciclo, a tendência é que vai acontecer, porque você já está nesse ciclo. Mas, por exemplo, eu tinha passado uns meses atrás por tanto estresse, tanta coisa difícil de se resolver, e olha que eu trabalho com isso, né? Era para ter sido mais fácil. Mas tão difícil de se resolver, que somatizou no meu corpo meses depois, 6 meses depois. Entende? E aí, depois que eu tive a consciência, porque aí é aquele negócio, voltar para trás e falar assim, ok, o que isso significa? Claro, eu não vou falar que tudo é culpa do emocional, mas tomei os medicamentos que os médicos me passaram, que você vai tomar tal coisa, você vai tomar tal coisa. Tá, tô tomando, então a parte do físico estou tratando. Então agora como que eu trato a minha parte emocional? Primeiro eu tenho que descobrir. Porque eu tava super bem, então eu não tinha nem como pensar, falar assim, nossa, realmente, eu tô meio estressada. Não, eu tava super bem. Então, aí às vezes você fica assim, nossa, você fala assim, não, mas... E por isso que eu, respondendo a pergunta do Walter, por isso que eu acho que, mesmo que não seja a causa, tem relação. Entende? Eu não digo que é a causa, todos, mas relação tem. Porque se eu não voltasse lá atrás e chegasse, eu não ia me lembrar, porque era uma coisa que eu já nem lembrava, era uma coisa que depois de 6 meses já não me estressava. Sim. Entende? Tinha passado, Então, né? Já tinha passado. Naquele momento, há 6 meses atrás, foi muito estressante. Mas no momento em que eu estava na crise,
gástrica, já não tinha mais. Por mais que eu lembrasse, já não vinha nem a mesma sensação. Eu não conseguia lembrar da sensação. Mas foi importante a retomada para que eu melhorasse, entendeu? Efetivamente. Porque senão eu ia entrar, como eu estava muito mal, eu ia entrar num movimento de vira e mexe, qualquer coisa que me estressasse, eu ia de novo ter uma crise gástrica, entendeu? Porque a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa, por mais que eu achasse que aquilo estava resolvido, e a sensação que eu tinha, mas era uma coisa que eu precisava dar atenção, a devida atenção, para que transformasse aquele sentimento, entende? Porque o sentimento, quando o sentimento é muito negativo e a gente não encontra uma maneira de transformá-lo, esse sentimento ele vem, ele volta às vezes em situação diferente, entendeu? Por isso que é importante assim como vocês falaram, a questão do luto, é importante quando está no luto, viver o luto, sentir o luto, para que isso se resolva, para que isso não se torne um gatilho novamente, né? E te leve novamente para um estado depressivo. Então, é importante ter esse olhar e ter este cuidado com a gente. É o viver intensamente tudo. Na alegria, na tristeza, seja intenso naquilo. Não só por conta de arrependimento, não, mas é exatamente como a Itala falou, gatilho. Você vai guardar aquilo e em uma hora vai explodir, gente. Copo que não esvazia, uma hora transborda. Exatamente. Então, viva aquilo que você tem de viver naquele momento, né? Porque senão você vai fugindo da dor. Eu sempre falo, não fuja da dor. Sinta. Que uma hora ela bate na porta. Porque mesmo que se não seja você agora. fugir... Sabe uma coisa? Pode falar. Sabe uma coisa que é ótimo de se fazer? Isso eu faço vira e mexe. Por exemplo, se eu tô muito estressada. Hoje foi um dia que foi mais difícil para mim. Hoje eu não dormi legal à noite. Passei a noite, não dormi bem. Aí, durante o dia, fiz as coisas que para mim fazem bem. Então, eu fiz minha meditação. Consegui um tempo para fazer minha meditação. Recebi uma música da minha prima, que é sintonia, né? A gente começa a ter contato com pessoas que estão se desenvolvendo também, e a gente começa a ficar muito na sintonia. E aí, do nada, não existe do nada, mas vamos usar o termo. Do nada, ela me mandou, ela estava fazendo a caminhada dela às 7h pouco da manhã, me mandou no WhatsApp, essa música. Nossa, lembrei de você. Na hora que eu peguei, aí eu ouvi, me emocionei, ouvi de novo. Aí eu falei, bom, já vou aproveitar este momento, as crianças já estavam em aula, então eu já tinha colocado cada um no seu devido quarto, fazendo as suas aulas online. Desci, falei, vou meditar agora, vou fazer minhas ativações de meridiano para que a energia do meu corpo flua de maneira harmônica, porque principalmente esse período de pandemia, as energias estão, não adianta só a gente falar assim, não, mas eu tô me cuidando. A energia do mundo tá todo muito desequilibrado, porque é muita incerteza, a gente não sabe quando que vai chegar a vacina, a gente não sabe quando que vai voltar às aulas das crianças, a gente não sabe quando vai ter um trabalho, e tá todo mundo vivendo. Então imagina, por mais que eu esteja me cuidando, a energia no meu entorno tá tudo bagunçado. Então eu preciso ter muito mais atenção, né? Comigo. Porque senão é muito fácil entrar na energia do que tá me rodeando, entrar na energia do outro. Sim. E aí eu falei, bom, fiz a meditação e senti a vontade de dançar. Dancei. Depois foi ótimo. Falei. Aí, só que estresse vem, né? Estresse não manda recado, ele vem pessoalmente, né? Você pode estar super zen, ele chega. Aí eu tô estressada de novo. Subi, tomei um banho. E tem uma coisa que é ótimo, isso fica de dica para hora que quem tiver estressado, na hora que tiver estressado, na hora que assistir esse vídeo, está vendo agora, enfim. Entra no banheiro. No banheiro tem o barulho da água, é ótimo, você pode chorar, ninguém vai te ouvir. Tem uma coisa maravilhosa, agacha, se você puder ficar na direção do ralo, você já vai jogando tudo que não te serve, já vai embora pro ralo. Chora. Se precisa chorar, chora.
Se der, tá no chuveiro, porta fechada, até para chorar com som. Aí chora, já aproveita, respira e já imagina, sente aquela água descendo no seu corpo, já imagina o que não me serve, a energia que não me serve. Não é que eu não vou deixar a energia chegar, não. A energia vem e ela vai embora. Ela não precisa ficar comigo. Porque a gente acaba sendo meio egoísta de achar que quando vem uma energia, nossa, eu tô me sentindo assim, a gente tem que acolher o luto, mas a gente não pode, se tornar o luto, entende? Então eu vivo o luto, eu vivo a tristeza, o tempo que for necessário, mas eu deixo isso também ir. Eu não fico apegado, né? Porque senão a gente fica vivendo sempre o mesmo dia. E é muito chato, né? É cansativo, cansa a gente viver sempre o mesmo dia, né? Quando a gente fala então, chorar no banho é maravilhoso. Se quiser, bota uma música e se sente no filme. Escorrendo no box. Já aproveita, quem sabe do choro vira um riso, né? Que é muito melhor. É muito melhor. Quando a gente fala para viver o luto, é para você saber exatamente o porquê que você tá assim, mas não fugir daquela dor. Porém, não é para fazer dela morada. Exato. É só para sentir efetivamente o que é que te incomoda, o que te deixou triste, se foi uma pessoa, se foi um relacionamento. Tem que ser uma passagem na sua vida. É só uma passagem. E aprender com aquilo. Desapega, né? Não é o LX, mas desapega. Desapega. E deixa aí, porque quando a gente prende, é pior, né? E tem uma questão muito assim também. Quando você prende, você se sente confortável nisso, preso nesse sentimento ruim, não confortável, porque ninguém se sente confortável, mas quando você não consegue sair sozinho, porque o que a gente está falando parece ser uma coisa muito fácil, muitas vezes não é. Talvez não é aquela ocasião que te provocou tristeza agora que é a raiz do seu problema. Então, isso que a Ítala falou e o que a gente sempre fala de olhar para dentro, olha para dentro e olha lá atrás. Se você não está saindo dessa situação que aconteceu hoje, com a tristeza, tá lá atrás a sua raiz. E se aprofunda. Porque dói, mas dói, gente. E uma coisa muito importante, não tenha medo de pedir ajuda. Não, eu acho importante até a gente tocar nesse assunto, que a gente está no Setembro Amarelo. E não tenha medo de pedir ajuda para quem for. Fala assim, tá... Eu ia falar palavrão, não vou falar. Tá osso. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não tô dando conta, não. Preciso da sua ajuda. Faz qualquer coisa aí, faz uma oração, vem aqui em casa, bate papo comigo, mas me ajuda. Que às vezes até só o fato da pessoa conversar já ajuda. Já é um movimento de se libertar, né? De energias e de sentimentos que estão velhos, estagnados lá dentro do corpo, né? Até e pedir ajuda não só no momento de tristeza, mas quando, às vezes, porque as pessoas são tão autossuficientes que fica internamente se cobrando por várias coisas, e talvez se ela falasse assim, nossa, Aline, queria tanto fazer um bolo e não tem uma farinha. Usa a outra que fica igualzinho. É em pequenos detalhes que você vê que você vai se cobrando e vai se estressando. Exato. Porque você não pede ajuda. E a gente precisa das outras pessoas porque em todos os momentos. Ela é feita aos poucos, mesmo de pequenas coisas. A gente é uma junção de pequenas coisas, né? O que eu ia falar sobre quando você falou de muitas vezes conversar alivia, se por um acaso hoje, apesar de a gente ter toda a tecnologia a nosso favor, mas você não quer compartilhar com alguém alguma história muito sua, fale com você mesmo em voz alta, porque quando a gente escuta o que a gente fala, a gente consegue pensar e raciocinar de maneira diferente. Então, fala mesmo, sabe? Mesmo que você não seja uma pessoa muito auditiva, né? Porque eu sou mais da imaginação, mas o falar faz o seu cérebro prestar mais atenção de uma outra forma do que só ficar aquela vozinha. Nossa, isso que você falou, Aline, é maravilhoso. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou visual, então eu gosto de escrever, então eu preciso escrever. Tanto é que eu gosto de caderno, caneta,
livro, eu gosto de livro. Olha aqui, ó, um monte de livro. Eu gosto de Ai, livro, eu gosto de Eu olhar. adoro. Eu adoro também. Eu gosto de sentir o cheiro do livro, então eu sou muito visual e sinestésica também. Mas para mim, às vezes eu faço esse movimento, né, de tipo me perceber, tentar encontrar o que está acontecendo. Às vezes eu não consigo descobrir somente pensando. O fato de eu escrever, nossa, parece que faz assim, ó, resolve. Parece que eu faço assim, nossa, agora eu entendi. Eu escrevo e pronto. Então, às vezes, o fato de você escrever num papel, mesmo que depois você rasga, joga fora, ou sei lá, eu quero ter um diário, porque eu quero ter as reflexões a respeito da minha vida. Enfim, você pode fazer o que quiser, porque é seu, né? Mas o fato de falar ou escrever ajuda muito. E tem uma coisa que a gente fala muito na radiestesia genética, que é um outro ramo, é um outro braço da medicina chinesa. A gente fala muito de rabicho energético. Rabicho energético nada mais são coisas resolvidas com outras pessoas ou com outras situações, às vezes não é pessoas, às vezes são situações. Então eu não estou resolvida em relação, e eu até esqueci, mas eu não estou resolvida. Vira e mexe, eu lembro. Aí, imagina que a gente tem que estar andando, a nossa vida, a gente está caminhando, e a gente tem que passar por várias portas, que são as coisas que a gente vai passando pela nossa vida. Se a gente está livre, leve e solto, a gente passa super fácil nessas portas. A partir do momento que eu começo a ter coisas não resolvidas, ou internamente, ou com o meu próximo, ou com situações, é como se fosse amarrando, sabe, rabiola de pipa, fosse amarrando os rabichos energéticos. No começo ele vai estar bem atrás de você, retinho. Dependendo da quantidade de coisa que você vai carregando, ele vai abrindo para o seu lado. Vai chegar uma hora que você não consegue passar na próxima porta. Exatamente. É difícil passar, vai bater. Então você não consegue passar. Então eu preciso também, é muito importante deixar ir. E uma coisa que a gente usa como técnica dentro da radiestesia genética é exatamente esse escrever. Se você tiver a possibilidade de ligar e falar com a pessoa, você acha que vai ser tranquilo, conversar, tal, não brigar, né? Mas conversar, se acertar, beleza. Se você acha que não, escreve, não precisa entregar. Escreve para você, porque você precisa se desvincular disso. Isso não é simpatia, é coisa que é energia. Então eu preciso me desvincular de uma coisa que não me faz bem, que não me deixa caminhar. Para que eu evolua, eu preciso continuar andando. Não posso ir toda a porta que eu for passando, ficando enterrada, né? Então, eu acho maravilhoso. Isso é outra coisa que no dia a dia pode ser feito. E é uma coisa que você pode fazer a qualquer momento. Ninguém nem precisa saber que você está fazendo. E o autocuidado é isso, é para você. Eu não estou fazendo... Ah, não, então eu vou ligar para me resolver porque eu, sei lá, discutir com não sei quem. Não, é para mim. Para mim, basta escrever, pronto, já me livro disso, entendeu? Já não é uma coisa mais que me segura. Vamos tirar as amarras para que a gente possa caminhar de maneira mais tranquila na vida, né? Mais leve, né? Isso envolve até o que a Aline falou da raiz do problema, porque você já tá ali com as suas histórias no seu inconsciente de derrota, de tristeza. Aí você se depara com uma pessoa, ela fala muito parecido com aquilo lá atrás, aí juntou mais uma. Aí se depara com outra situação, muito parecida com uma outra que também não foi de sucesso, juntou mais uma. Então, no seu inconsciente, você vai trazendo isso também. O que você pensa quando você não tá pensando em nada, sabe? De repente a resposta tá aí. Sim. Né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo. Não, pode falar. Pode? Uma coisa que eu sempre falo para a pessoa é: se acontece uma situação que você não sabe como resolver, pensa como você aconselharia um amigo seu a resolver essa situação se ele te contasse. Que aí você consegue usar um pouco mais o seu lado racional, porque você afasta um pouquinho da emoção. Gente, isso, claro, não é na hora. Nossa, pera. Nossa, acabei de discutir. Não, pera. Calma.
Espera. Vive aquela raiva, mas entenda também que a raiva não vai te levar a lugar nenhum. Então não tome decisões muito felizes, muito tristes, enfim. Quando aquilo der uma amenizada, pensa, se alguém me contasse, se o Joãozinho me contasse essa história, como que eu resolveria? Pode ser escrito, pode ser falado, e aí você começa a raciocinar uma maneira menos emocional, né? Menos emocionada, como eu falo, para você acabar resolvendo, solucionando algum problema aí. Excelente. É subir em cima do muro e ver a cena como um todo, né? Porque a gente tem a visão. Eu trabalho junto com meu marido e ele trabalha com preparação para comunicação. E agora não. De um ano para cá a gente tem trabalhado juntos, né? Então, eu trabalho junto com ele também a preparação para comunicação de grandes lideranças. Agora, com esse negócio de pandemia, a gente está trabalhando bastante escolas que estão preparando os professores para esse ensino remoto, porque mesmo retornando, não é todo mundo que retorna ao mesmo tempo. Tem os pais que vão preferir ficar em casa. Então, vai continuar de maneira presencial física, e o online, né? E o online agora é o presencial, né? Porque se eu estou ao vivo aqui, você está ao vivo aí, nós estamos presencialmente, não no mesmo local, mas estamos em presença, né? E aí, a gente tem trabalhado muito essa questão, sabe? Porque, assim, eu acho... tem uma coisa que eu pensei lá atrás, eu já quero trazer agora, até para exercício, porque a gente percebe, às vezes a pessoa, ela quer agir de uma maneira, mas ela se cobra muito, né? A gente percebe muito na questão, eu percebo mais a questão do treinamento, porque as pessoas agora estão tendo que falar com a câmera, então tem... E o falar em público é uma das... se não for a maior fobia, né? Então as pessoas têm o medo. Então, as pessoas se cobram muito. E tem uma coisa que é maravilhosa quando você, sei lá, porque tem momento que a gente se cobra mesmo. A gente acha que a gente tem que, nossa, eu tenho que fazer desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai ser legal, né? E aí uma coisa que eu sempre passo, que eu lembrei você comentando de se falar, é se olhar no espelho todo dia de manhã e até para trazer a importância para dentro de você desse autocuidado, se olhar todo dia de manhã no espelho, se tiver o espelho no seu banheiro, melhor ainda, se olha no espelho e fala, eu te amo, se olhando nos seus olhos, porque é muito mais fácil a gente falar para o outro, né? A gente fala para o outro, nossa, eu te amo. É muito difícil a gente se olhar com esse mesmo amor e falar. No começo, quando você começa a fazer esse exercício de se olhar no espelho e falar, eu te amo, tem hora, juro por Deus, no começo você fala assim, meu Deus do céu, tô querendo enganar quem? Nossa, que falso. Tem gente que vai sentir vergonha de se olhar nos olhos, tem gente que não se olha no espelho há muitos anos. Já chegaram muitos coaches que não se olham no espelho há muitos anos, porque deixou de se olhar mesmo, deixou de se cuidar, de ter esse autocuidado. Então, o exercício de se olhar no espelho é essencial. E é assim, as pessoas vão aprender a falar em público falando, vão aprender a falar com a câmera falando, vai aprender a falar que se ama fazendo isso. Gente, a gente aprende por repetição. No começo tudo parece estranho. Quando você foi começar a andar, a comer quando bebezinho, também era estranho, pode acreditar. Então, se permita, sabe, ter esse novo processo de vivência para essa aprendizagem mesmo. Exatamente. E se cuidar mesmo, gostar de... Porque o que acontece muito é as pessoas estarem se cobrando, achando que está fazendo algo errado por estar se cuidando. Por estar aqueles 5 minutos ali na meditação, aquela meia hora na atividade física, aquele creme que comprou para passar o cabelo. Porque em algum momento da vida... ela deixou de se olhar porque alguém pode ter falado para ela que ela não tinha que cuidar dela, que ela tinha que cuidar do outro, ou só se arrumar. Exatamente. E a gente vai trazer uma coisa que...
E assim, e a gente também não precisa pensar numa coisa muito gigante, né? Então, por Não. exemplo, se eu tenho, sei lá, dentro de uma semana eu consigo ter 10 minutos para mim, uma coisa que eu sempre falo, encontre algo que te dê prazer. Aí, normalmente, quando é mãe ou pai, nossa, eu gosto muito, sei lá, de ir no parque com os meus filhos. Legal, eu acho super positivo e eu acho que tem que ser feito mesmo. Mas o que você gosta de fazer, você com você. Algo que te dê prazer. De repente, por exemplo, para Bia, seja, nossa, hidratar o cabelo. Adoro estar cuidando do meu cabelo, hidratando, sentindo ele hidratado. Para a Aline, seja outra coisa. Para mim, por exemplo, eu amo estar no meu quintal, abrir minha rede. E sabe quando você espera a casa inteira dormir e você tá sozinha? Nossa, um silêncio! E aí, colocar uma taça de vinho e ler um livro em paz. Às vezes, até eu sei que eu vou ter que acordar cedo no dia seguinte. E eu sei que eu precisaria dormir mais cedo. Mas o fato de eu descansar a minha cabeça, de eu encontrar o meu tempo, e é aquela mesma coisa que vocês já tinham falado, a gente tem que se esvaziar, né? Porque senão a gente não consegue encher mais. O copo cheio, se eu vou tentar encher mais alguma coisa, vai transbordar. Então, para eu conseguir pensar e entender como eu estou internamente, eu também preciso ter esse momento de descanso mental e de prazer próprio mesmo. Então, às vezes eu falo assim, não, eu vou ter que acordar cedo, mas para mim é tão importante, é tão bom ter este momento, que o fato de eu dormir mais tarde não me torna mais cansada no dia seguinte. Porque eu acordo muito bem. Exatamente. Né? Porque eu estou me cuidando, eu estou fazendo algo que é bom para mim, que me dá prazer. E sem então, o celular, né? É aquele momento que não tá preocupando com mais ninguém, você tá ali com você. Eu fazia muito na academia, quando as pessoas olhavam para mim, nossa, mas você acorda 5 da manhã para treinar? Eu falei, então, eu acordo 5 da manhã, chego lá, quando eu podia sair sem celular, eu saía sem o celular, e quando eu tinha que trabalhar, deixava no armário. É o meu momento, eu estou prestando atenção em mim nessa hora. Exatamente. E aí, não importa o horário que você vai dormir ou acordar, você tá fazendo por você e você tá bem. Eu acho que não tem que ter uma cobrança também. A gente não pode também ficar se cobrando. Não, eu vou ter que fazer, eu vou ter que encontrar um momento. Senão a gente sai de uma neura e entra na outra. Exatamente. Né? Não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer água de manjericão, agora eu tenho que fazer ativação, agora eu tenho... A gente sai de uma neura e entra na outra. Mas aí tá tentando compensar, né? A ideia é, eu não consigo, mas eu consigo fazer 5 minutos durante toda uma semana. Ótimo, tá perfeito. Eu consigo fazer tanto. Cada um vai encontrar, né? Para você, o acordar cedo já te dá um gás. Por exemplo, o meu marido, ele adora acordar cedo. Ele fala que é o melhor momento ele acordar umas 5 horas da manhã, que ele sabe que o telefone não vai tocar, ninguém vai encher o saco dele, pedindo, viu, precisa fazer tal coisa, não sei o que lá. Então ele tá suave, ele consegue fazer a meditação dele, ele cata o carro dele, vai num lugar que tem bastante natureza e que nesse horário não tem ninguém. Então ele consegue fazer a caminhada dele e volta numa boa. Eu já gosto de dormir. Então, para mim, já não adianta eu acordar cedo. Mas para mim adiantam outras coisas. Então, por isso que eu falo, o autocuidado não existe sem autoconhecimento. Porque o que é bom para um não significa que vai ser bom para o outro. Exatamente. Então, eu gostaria de ser super empolgada e animada. Eu acho maravilhoso, acho a coisa mais linda. O fato de acordar cedo e já resolver. Eu acho que minha vida ia ser mais tranquila. Mas se eu puder deixar de tomar café da manhã para poder dormir um pouco mais, eu vou tomar essa decisão, entendeu? Não estou falando que eu tô certa, mas para mim isso é bom. Mas para você funciona, isso que importa. Oi, Ítala, a gente vai fazer uma mini mentoria, o link tá tanto na minha bio quanto no da Bia. Se inscreve lá que a gente vai tratar todos esses assuntos. Vai ser maravilhoso. Acompanhe a gente. Arrasou. Vai dando o link de vocês. Tá acabando o tempo da nossa live, menina. Meu Deus, passou voando. Passou voando. Muito, muito, muito obrigado. Foi muito bacana. Nossa, foi muito gente. gostoso. Foi uma delícia. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E eu vi um pessoal que estava aí
Charlotte, Gabi, Capel, Valtinho, a Beth, um beijo para todo mundo. Muito Obrigada, obrigada, meninas. obrigada. Adorei bater papo Ai, com foi vocês. maravilhoso, amei. Amei, foi muito bom. Obrigada para todo mundo que acompanhou. E é isso, né? A gente vai também colocar algumas coisinhas da mini mentoria nos nossos Insta. E a gente espera lá, hein, Ítala? Queremos vocês, hein? Tá bom. Ó, o Insta querendo derrubar a beijo, gente. Já tá querendo derrubar. Beijo, beijo, gente. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau.